Economia e mercados aqui no restaurante Charim, nesta semana que antecede ao aniversário de 12 anos da casa. E nós aqui estamos saboreando os pratos indianos maravilhosos preparados pelo mestre Alexandre Charim. E como vocês viram na entrevista que nós fizemos há pouco, entre lá no Facebook Alexandre Charim ou pelos telefones que vocês viram em nossos vídeos para fazer sua reserva para a grande semana do Pupurri de pratos indianos que o restaurante Charim estará proporcionando à sua clientela. Mas faça a sua reserva, porque não terão muitas mesas ainda disponíveis para tal. Então vamos lá, gente. Vamos ligar para o Charim e saborear o pupurri de pratos indianos. Mas hoje eu estou aqui com o nosso quadro de recursos humanos e para falar de um tema que é extremamente palpitante e que está constantemente nas revistas, jornais, artigos, que é a geração Y. E para isso eu convidei novamente meu amigo Leandro Milani, que é um consultor renomado em recursos humanos, que trabalha nesse segmento há muitos e muitos anos. Não vou dizer quantos anos, senão vocês vão matar a idade que ele tem. Entende? Mas Leandro, geração Y, fala um pouquinho para os nossos telespectadores sobre este aspecto que nós estamos encontrando nesse segmento de recursos humanos que nós estamos vendo aí no mercado no dia a dia. Bom, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, os nossos telespectadores. Vamos de novo aí dar algumas dicas, né? E falando especificamente de geração Y. Realmente, como o Rico disse, é um assunto que está em pauta hoje em todos os aplicativos, em todos os informativos. Tudo que fala de RH hoje fala de geração Y. O que nós vemos de geração Y, que aí é a geração final da década de 80, início da década de 90, o que se vê dessa geração é um momento que nós chamamos de mais high-tech, é um momento em que os jovens, né, têm uma política um pouco diferente e parece que nós, os mais velhos, os profissionais mais antigos, parece que temos algumas resistências em relação a isso. Isso não é uma verdade. Primeiro que um dia nós fomos jovens profissionais e naquela época tinham profissionais mais maduros que também talvez contestassem algumas questões em relação a essa relação de profissionais. O que eu vejo hoje é que nós temos um grupo jovem entrando no mercado, um grupo que já está no mercado, mas que tem uma irreverência muito grande. É um tipo de profissional que aprendeu ao longo do tempo, com o modelo de educação nova, a contestar, a não simplesmente aceitar, como talvez na nossa época nós fizéssemos com mais frequência, aceitar aquilo que nos diziam. Hoje não. Hoje os jovens contestam, os jovens... Existe uma irreverência? Existe uma irreverência. Mas eu digo que é uma irreverência positiva, porque os jovens trazem uma bagagem tecnológica de ensinamento que nos permite também aprender com eles. Eu acho que a boa convivência disso parte para nós, profissionais mais maduros, profissionais mais experientes, adotarmos um modelo de liderança diferente, um modelo de liderança mais situacional e que tenha uma proposta muito mais educativa, passando ensinamento para eles e permitindo que eles façam o seu autodesenvolvimento. Até porque o jovem de hoje, a famosa geração Y, ele tem uma proposta de deixar alguma coisa para a gente, né? Ele quer marcar a passagem dele em algum lugar. Eles não estariam atropelando a sua própria carreira com a sua pressa ou até com uma determinada não criação de raízes mais profundas? Pois isso eu acho que é um fator a ser analisado pela própria geração Y. Eu não vejo, Rico, como um atropelo, porque o que acontece? Eles são apressados, eles têm pressa em galgar degraus com mais rapidez do que nos nossos tempos. Talvez não. Eu acho que você vai conversar depois com alguém de geração Y que pode falar um pouquinho disso, né? Mas vendo o lado de gestor, o lado de consultor, eu enxergo muito este relacionamento da seguinte maneira. Nós, profissionais mais antigos, hoje mais maduros, mais experientes, hoje temos uma necessidade de um status em cima do título do cargo, em cima da estabilidade, e a geração Y, na verdade, não está muito preocupada com isso. Isso é verdade, Bruno? Uma geração intraempreendedora. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu entendo que hoje é uma geração
que já chega com uma informação e, apesar de entender o lado conservador do profissional mais antigo, que tem mais tempo de mercado e que com certeza tem uma experiência sempre muito importante para nos trazer, a gente entra com uma carga de informação onde a gente entende a origem desse profissional, desse baby boomer que vem no período pós-guerra. A gente vem com um crescimento de uma geração X, que vem de uma geração de hippies, de quebrar alguns paradigmas, de Yuppies. Exatamente, de quebrar alguns preconceitos que se tinha na época, e aí vem para uma geração nossa que quebra muito com esse conceito conservador, que entra com uma contestação no sentido familiar, tanto no pessoal quanto na organização, na empresa, e a gente acaba trabalhando hoje mais um assunto que também está muito em evidência, que é a gestão dos conflitos. Porque esse embate de gerações, onde a gente encontra 3 gerações completamente diferentes no mercado, acaba nos trazendo um crescimento muito grande quando a organização sabe como trabalhar esses conflitos de uma forma positiva. Como fazer com que esses conflitos acabem gerando um resultado diferenciado para a organização, fazendo com que dentro de um mesmo grupo a gente tenha profissionais mais conservadores, que sejam o pé no chão daquela equipe, e profissionais de uma geração Y que vão correr na frente e vão trazer o senso crítico, e talvez aí dentro de um conservador com o pé no chão e uma geração Y com um senso de criatividade maior e maior acesso à informação, até a gente consiga fazer uma equipe com um modelo mental inovador. E esse construtivismo positivo, como é que o consultor mais sênior vê isso? Eu vejo com bastante tranquilidade. Hoje eu trabalho com uma equipe absolutamente jovem. A minha consultora mais velha deve ter 33 anos, variando até pessoas com 20 e poucos. Qual é a política, qual é o modelo de gestão que eu adoto? A gestão do coaching leader. Ou seja, eu passo ensinamentos, eu passo a minha bagagem de experiência para eles e mostro algo mais que nós aprendemos ao longo da vida a colocar a pitadinha do sal que falta na receita do bolo. E o que os jovens que estão ligados a esse time passam para o coacher? Eles passam... essa experiência que o Bruno comenta, eles passam uma vitalidade, eles passam um estímulo e permite com que a gente faça o nosso dia a dia, cada dia um degrau novo, cada dia uma proposta diferente, cada dia um desafio novo, para tentar justamente motivá-los e fazer com que eles se desenvolvam. E o grande desafio, pelo que eu vejo, então, é essa quebra de paradigmas que o Bruno colocava há pouco. Exatamente, a gente entra em um mercado que tem essas pessoas conservadoras e acaba sendo muito interessante quando, como o Leandro falou, a gente consegue encontrar profissionais sêniors que querem passar essa experiência. Porque no momento em que o geração Y contesta, é sempre importante que se perceba que ele não está contestando no sentido rebelde, de eu não concordo. Porque tem sênior que não consegue acompanhar isso. Exatamente, tem sênior que entende essa contestação de uma forma negativa e leva isso muito para um lado de rebeldia que normalmente não é o que o geração Y quer passar. É o que o geração Y tenta buscar uma informação nova baseada na experiência desse sênior. Porque hoje nós, quando falamos em empresa, quando falamos em gestão de pessoas, nós estamos falando hoje de time. E time é o seguinte, não é uma pessoa, ou 2 ou 3 dentro de um time que são ganhadores ou perdedoras. Quando o time inteiro perde, o time inteiro perde. Quando o time inteiro ganha, o time inteiro ganha. Então eu acho que é isso que tu está colocando, né, Bruno? Porque o sênior e seus Ys precisam trabalhar dentro de um princípio de time. Precisa com certeza haver uma sinergia na equipe e, como eu citei antes, precisa ter o profissional que tenha o pé no chão e que tenha uma bagagem de experiência até a ponto de dizer, isso eu já fiz, eu conheço essa situação, mas tem que ter também essa vitalidade, esse senso novo que vai trazer novas experiências, que vai desafiar, que vai questionar e que daqui a pouco vai criar uma ideia de uma coisa que já existe. Vai trazer uma ideia inovadora em cima de experiências já realizadas muitas vezes. Eu trouxe neste quadro de recursos humanos aos telespectadores do Economia e Mercados esse ponto e contraponto, esse ping e pong aqui em termos de geração Y, com o Leandro Milani, que é gerente regional da Randstad, que é uma grande multinacional na área de recursos humanos, e trago aqui o Bruno Milani, que é filho dele e que também trabalha na área de recursos humanos no grupo Vontobel,
que é o engarrafador de Coca-Cola, né? Então, este ping-pong que nós fizemos aqui sobre esse tema tão palpitante, eu tenho a impressão que a gente procurou passar aos telespectadores opiniões abalizadas, né, e procurar mostrar os polos existentes dentro desse tema tão grande que são os temas das gerações dentro das empresas e como elas não somente de empresas, né? O fato de termos o mesmo sobrenome, né, nos permite, sermos da mesma área, nos permite muitas vezes discutir essa questão da relação Y dentro de casa. E tem o ponto e contraponto lá dentro de casa também. Então, vejo que isso aí é um ponto que a gente está trazendo hoje como título, como um tema de RH deste programa. E eu quero agradecer ao Bruno pela presença aqui conosco, aqui no Xarim nessa noite. Veio testar aqui a comida indiana aqui, né? Maravilhosa, né, Bruno? Maravilhosa, eu recomendo a todos os telespectadores. E o Leandro, que já é nosso mais tradicional aqui. Leandro, obrigado por ter vindo aqui hoje conosco aqui também no Xarim. E a gente volta em seguida.